CBN Esportes Campinas. Apresentação: Antônio Lupi. Olá, bom dia, uma excelente segunda-feira a você que acompanha mais uma edição do CBN Esportes. Hoje, dia 29 de julho de 2024, e a partir de agora vamos falar bastante do final de semana esportivo. O Guarani, enfim, voltou a vencer na Série B. A Macaca até que teve chances, mas vai fechar o primeiro turno sem vencer fora de casa. Também tem Série A do Campeonato Brasileiro. A rodada ela foi péssima para os times paulistas na rodada do final de semana. E na Série B, o Peixe ficou no empate contra o CRB, mas por enquanto mantém a liderança da competição. E claro, também vamos destacar as Olimpíadas de Paris 2024. O Brasil já subiu no pódio e vamos falar a expectativa de medalhas nesta segunda-feira. E a gente começa falando de ginástica, porque Rebeca Andrade se classificou para 5 finais e vai liderar a equipe brasileira em Paris. O Brasil se classificou na equipe e terá a campeã olímpica nas decisões do individual geral, solo, trave e saltos, com Júlia Soares, de apenas 18 anos, na trave, e Flávia Saraiva, a Flavinha, no individual geral. E o Guarani ontem venceu o Brusque por 1-0. Poderia ter feito um placar bem maior, só que parou no goleiro Matheus Nogueira, que foi o principal jogador da partida, goleiro do Brusque. Com esse resultado, o Guarani colocou fim a uma sequência de 13 jogos sem vitória. Ainda continua na lanterna da competição, mas deixou uma imagem positiva para o torcedor. E agora é oficial. Agora há pouco, a diretoria anunciou a chegada do técnico Alan Al, que ontem já acompanhou o jogo. Alan Al vai ser o 5º treinador do Guarani na temporada 2024. Mais Olimpíadas. O Brasil, que tem a maior delegação no surf, segue vivo na disputa por medalhas. Todos os 6 representantes estarão nas oitavas de final, que serão disputadas nesta segunda-feira. E também teve rodada do Brasileirão, rodada péssima. E quem vai trazer os detalhes é Fábio Scheibe. Tudo bem, Scheibe? Bom dia. Muito bom dia, Antônio Lupi. Bom dia, ouvinte CBN. Pela Série A, o Corinthians foi derrotado pelo Atlético Mineiro por 2-1 na Arena MRV e a zona de rebaixamento volta a preocupar. O Timão está a 1 ponto da zona da degola. Já o tricolor, o São Paulo, perdeu no sábado para o Fortaleza no Castelão. O time agora vira a chave e coloca foco na Copa do Brasil. Amanhã, o tricolor recebe o Goiás pela partida de ida das oitavas de final. O Palmeiras também foi derrotado pelo Brasileirão. Em casa, o Verdão foi batido por 2-0 para o Vitória. Na quarta-feira, faz duelo da Copa do Brasil contra o Flamengo no Maracanã. Já o Santos empatou com o CRB em Maceió, gol do atacante Serginho, e se manteve na liderança da Série B com 33 pontos. Série D do Campeonato Brasileiro, Avenida e Inter de Limeira empataram sem gols no primeiro duelo da Série D. O time paulista e também o time gaúcho decidem a classificação para as oitavas de final no próximo sábado no estádio Limeirão. E a Ponte Preta teve muitas chances para vencer a primeira partida fora de casa, mas parou no Sport, derrota por 3-1 para o Leão da Ilha. Com esse resultado, a Macaca vai fechar o primeiro turno sem vencer como visitante. Daqui a pouco, Nelsinho Batista, que reencontrou o Sport, faz uma análise do desempenho da Macaca no duelo que aconteceu na Arena Pernambuco.
Futebol internacional. Com Endrick, o Real Madrid chegou aos Estados Unidos para realizar pré-temporada. O elenco merengue desembarcou em Chicago e vai enfrentar Milan, Barcelona e também o Chelsea. Após período em território americano, o Real volta para a Europa e vai iniciar a temporada com a decisão da Supercopa da Europa diante do Atalanta no dia 14 de agosto. Além de Ponte Guarani, outros paulistas entraram em campo pela Série B do Campeonato Brasileiro. E o resumo, como é que foi, Fábio Schaibe? Pela 18ª rodada da Série B, o Ituano voltou a empatar em casa 0-0 com o Vila Nova no Novelli Júnior na sexta-feira. Já o Mirassol venceu o Operário por 1-0 e chegou à vice-liderança da competição, agora com 29 pontos. Hoje o Novo Horizontino visita o Paysandu na Curuzu e caso vença, não só entra no G4, mas rouba também o segundo lugar do Mirassol. Amanhã o Botafogo viaja até Florianópolis para encarar o Avaí. Essas e outras informações você vai ficar por dentro aqui no CBN Esportes, que tem os trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto e no streaming Daniel França. Apresentação: Antônio Lupi. 11:09. CBN Esportes Campinas. Sétima campanha regional de combate ao Aedes aegypti. Os dados recentes são assustadores. O mosquito transmissor da dengue, zika vírus e chikungunya está por toda parte. Todas essas doenças podem matar. Não deixe água parada nem lixo acumulado. Caso identifique algum foco no entorno do seu bairro, notifique a prefeitura da sua cidade. Para mais informações, acesse eptv.com.br. Sétima campanha regional de combate ao Aedes aegypti. A luta é de todos nós. Iniciativa EPTV. Apoio CBN Campinas. As coisas mais valiosas do mundo não têm preço. Doar sangue é um ato de amor, é um gesto solidário que devolve a quem precisa o bem mais precioso que existe no mundo, a saúde. Dê esse presente a alguém. Ligue para o Hemocentro ou banco de sangue mais próximo e agende sua doação. Eles estão de braços abertos para proporcionar uma experiência segura e confortável. Doe sangue, doe vida. Iniciativa CBN Campinas. A tragédia do Rio Grande do Sul está deixando rastros devastadores em centenas de municípios, resultando em vítimas, feridos e milhares de desabrigados. Muita gente está ajudando e a nossa região está engajada nesta rede de solidariedade. Acesse o site juntoscomriograndedosul.com.br, verifique as ações de sua cidade e saiba como ajudar. Seja solidário e demonstre seu apoio às vítimas dessa tragédia sem precedentes. Iniciativa EPTV. Apoio CBN Campinas. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca a notícia na... Trânsito. São 11h12. Thaís Azevedo chega aqui no CBN Esportes com as informações do trânsito. Tudo bem, Thaís? Bom dia. Ótimo dia para você, Lupe. Bom dia para todo mundo que está ouvindo a gente. Olha, quem segue pela Avenida Andrade Neves agora vai fazendo um bom caminho, sentido Castelo e sentido Centro. A Avenida Barão de Itapura tem lentidão na chegada à Avenida Andrade Neves e mais à frente da Avenida Francisco Glicério até a Avenida Brasil. Quem segue pela Avenida Brasil, o trânsito carregado, sentido Vila Nova, do Balão do Timbó até a Avenida Imperatriz Leopoldina e mais à frente na chegada Dr. Teodoreto de Almeida Camargo. Quem segue no sentido centro reduz a velocidade na chegada à Avenida Orozimbo Maia. A Avenida Orozimbo Maia tem boa movimentação pela pista da direita, pela pista da esquerda, motorista perde tempo somente no semáforo da Rua Dr. Delfino Sintra. Lupe. Obrigado, Thaís, que volta na programação da CBN a qualquer momento para atualizar as informações do trânsito em toda a região. Chegou o Credelli Gatos, o comprimido antipulgas testado e aprovado pelo exigente paladar felino. Um comprimido garante 30 dias de proteção. Contra pulgas, Credelli Gatos.
CBN Esportes Campinas. (11h13), estamos de volta com o CBN Esportes. Vamos atualizar o cenário olímpico, Fábio Scheibe, porque tem notícia positiva, mas também tem notícia negativa, né? A Bia Haddad disse adeus, né? A chave de simples das Olimpíadas perdeu, né, Scheibe? Perdeu hoje, tô acompanhando, a Bia que ganhou ontem, né? Acabou perdendo e está fora da competição olímpica. É uma pena, né? Ela eliminada no simples. A gente tinha perspectiva de medalha com ela, mas agora ela se junta, ela segue na disputa de duplas juntamente com a Luísa Stefani, mas na individual perdeu para a eslovaca Ana Carolina, então está fora a Bia Haddad. Perdeu por 2-0 com parciais de 6-4 e 6-3. Por outro lado, o Brasil tem chance de medalha no judô, com a Rafaela Silva, que vai buscar aí a medalha. Aliás, já é agora, hein? Ela vai enfrentar a atleta da Coreia. Como é que chama a atleta da Coreia ali? Mimihu. A Mimihu. Então a Rafaela Silva entra. Olha só como é grande. Tá concentrada também, Concentrada a Rafaela Silva. Neste momento tem Brasil no tatame, tem Brasil em busca de medalha. Rafaela Silva. Semifinal, né? Mimihu. Semifinal. Se vencer, vai disputar o ouro, hein? Olha que notícia. A gente vai acompanhar aqui, hein? Vai trazer todos os detalhes. A Mimihu também é forte, hein? É uma candidata também à medalha de ouro. Daqui a pouco, quando tiver o resultado, a gente traz pra você que tá ligado aqui no CBN Esportes. E no skate, quem se garantiu foi o Kevin Hoefler, que se garantiu no skate street nas Olimpíadas na decisão e também vai em busca de medalha. Quem também venceu bem hoje foram as meninas do vôlei. 3-0 em cima do Quênia, não deu chances para as adversárias, como o Brasil começando muito bem no vôlei feminino. Neste momento, tem Rafaela Silva no tatame em busca de uma vaga na final contra a coreana Mimihu. A luta começou agora, semifinal Olimpíadas de Paris 2024. Vamos começar com os times de Campinas, falando de Ponte Preta e também do Guarani. A gente começa com a Ponte, que entrou em campo no sábado, foi até a Arena Pernambuco, enfrentou o Sport. A Ponte tinha ali uma perspectiva, né? Existia uma expectativa de conseguir a tão sonhada primeira vitória como visitante, mas isso não aconteceu. E olha que a Macaca teve muitas chances, principalmente no segundo tempo, quando o jogo ainda estava 1-1. O Sport saiu na frente, mas nos acréscimos da primeira etapa, Jé foi quem marcou o gol da Macaca de cabeça. No segundo tempo, Jé teve a melhor chance do jogo, só que parou no Kaique França, ex-goleiro da Ponte Preta. E aí depois é aquele velho ditado, né, Fábio Scheibe? Quem não faz? Toma! E a Ponte acabou sofrendo 2 gols e perdeu pelo placar de 3-1. No último lance do jogo, o Pedrão, na verdade no penúltimo lance do jogo, o Pedro Rocha, o Pedrão, acabou sendo expulso. A Ponte já tinha realizado as 3 pausas e o Renato, atacante, foi pro gol. E nos acréscimos ele não conseguiu evitar aí o terceiro gol do time pernambucano. Péssimo resultado para a Ponte, que vai fechar o primeiro turno sem vencer como visitante. Depois da partida, o técnico Nelsinho Batista fez uma análise do desempenho da Macaca no duelo contra o Leão. Bom, eu acho que nós sofremos assim uma pressão no início do jogo, que já era esperado, né? Nós se preparamos para isso. Nos seus 25 minutos, quase 30, nós não estávamos conseguindo, estávamos fazendo uma marcação, mas não estávamos conseguindo sair para o contra-ataque. Mas a partir do gol deles, nós crescemos, né? Sofremos o gol e crescemos no primeiro tempo. Terminamos o primeiro tempo com 1-1 e jogando melhor do que no início do jogo. No intervalo nós corrigimos alguns detalhes que ajudaram a melhorar a produção da equipe no segundo tempo.
né? E também com as alterações, alguns jogadores desgastados já, porque nós tivemos aí essas 3 partidas com viagens longas, mas é aquela coisa do futebol, né? Futebol não existe justiça. Nós tivemos chance aí, várias chances para matar o jogo e deixamos escapar. Acabamos sofrendo o gol no final, né? E eu acho que foi o melhor jogo que nós fizemos, né? Fora do Moisés Lucaré. Um jogo bastante consciente, bastante determinado e com qualidade, né? Faltou só a definição. Bom, esse é o técnico Nelsinho Batista afirmando que foi o melhor jogo da Ponte Preta como visitante. Claro que a vitória não veio, mas ele elogiou a postura da Ponte, e até pelos números, né, Fábio Scheibe? A Ponte criou muitas oportunidades no segundo tempo, poderia ter voltado com um resultado melhor lá da Arena Pernambuco. Eu concordo com o Nelsinho, foi uma boa partida da Ponte, só que falhou no último lance, né, no lance de marcar o gol, saiu perdendo, teve poder de reação ainda, empatou com o Gé ainda no primeiro tempo, uma bela cabeçada do Gé. E no segundo tempo teve oportunidade de marcar o segundo gol, sair com a vantagem, né? O Sport, que não contava ainda com o Guto Ferreira, estava indo a partida pelas tribunas no camarote. Guto Ferreira, que vai ser o novo treinador do Sport. E a Ponte teve oportunidade, sim, de marcar, tanto com o Dodô, depois com o Matheus Regis também teve oportunidade. E a principal do Gé, na reta final da partida, quando estava 1-1 ainda. Saiu cara a cara com o goleiro após uma falha do zagueiro do Sport, mas acabou chutando em cima do Kaique França e a bola foi para escanteio, e no contra-ataque o Sport acabou fazendo o segundo gol e abrindo caminho para a vitória. Mas se a Ponte Preta jogar assim nas próximas partidas fora de casa, com certeza essa vitória como visitante vai vir, sim. A Ponte Preta que tem que fazer disso, né, com uma vitória fora de casa para conseguir ter um equilíbrio no campeonato, já que em casa é muito forte. Bom, e a Ponte está na 12ª colocação com 23 pontos, 18 jogos, são 6 vitórias, 5 empates, 7 derrotas, um saldo de -1, ela tem 23, o Botafogo tem 18, mas o Botafogo joga ainda na rodada, joga amanhã, né? Com o Avaí. Joga amanhã contra o Avaí. Então ela ainda tem, por enquanto, é claro que é preciso aguardar o complemento desse jogo, mas tem uma distância até que confortável ali da zona do rebaixamento. Em relação a G4, 29, são 6 pontos, né, em relação ao América, que fecha o grupo dos 4 melhores times. Tá bem no meio da tabela, né? Ela não tá em termos de pontuação, sim, né? Sim. Mas em termos de colocação, não, porque ela tá na 12ª posição. Mas é uma diferença igual do G4 pro Z4, né? A gente tem que falar também do Pedrão, né? Foi desnecessário o que ele fez no final do jogo ali. Podia estar nervoso com a partida por estar perdendo. Mas o atacante do Sport, o zagueiro do Sport, foi cabecear uma bola, ele saiu tranquilo, houve um contato normal de jogo. O Pedrão perdeu a cabeça, deu um soco no jogador do Sport, sem critério nenhum, acabou sendo expulso, prejudicando a Ponte Preta no próximo jogo, já que era o final da partida, né? Mas o Pedrão perdeu a cabeça realmente. A Ponte enfrenta o Avaí na próxima rodada, jogo marcado para domingo, 4 horas da tarde, no estádio Moisés Lucarelli. E aí, torcedor da Ponte, concorda com o Nelsinho? Foi realmente a melhor atuação da Alvinegra jogando como visitante? Participe aqui do CBN Esportes, mande sua mensagem pelo 19, o DDD 991869070, 991869070, e você, claro, torcedor do Guarani, também pode participar, torcedor amante do futebol, pode mandar a mensagem e participar conosco aqui do CBN Esportes. Gabi Castro acompanhou a partida aqui na CBN, estava ao lado de Júlio Nascimento, de Adriano Almeida e também do Fábio Scheibe. E o Gabi Castro também faz uma análise do que foi a Ponte Preta nesse duelo contra o Sport. Falando sobre a Ponte Preta, desperdiçou uma boa oportunidade de pontuar em Recife diante do Sport. Depois de sair atrás do marcador, o Elvis cobrou falta na cabeça do Gé, que deixou tudo igual ainda no primeiro tempo. E na etapa final, o próprio Gé teve 2 ótimas oportunidades de colocar a Ponte em vantagem, mas não teve eficiência. E aí veio o castigo, né? No fim, com mais um gol do Fabrício Domingues, que teve muita liberdade na partida, meio campo não funcionou com o Dudu Vieira,
e aí no fim o goleiro Pedro Rocha se descontrolou, foi para cima do adversário, ele recebeu a falta, não gostou, foi para cima e aí acabou sendo expulso e aí tirando qualquer oportunidade de reação da Ponte. Porque o Renato, o atacante, foi para o gol, a Ponte já tinha feito todas as alterações e ainda sofreu o terceiro gol nos acréscimos. Desempenho da Ponte longe de Campinas não foi ruim nesta partida, mas atingiu uma marca negativa, né? Que é fechar o turno sem vencer longe de Campinas, algo que o técnico Nelsinho Batista precisa corrigir se a Ponte não quiser brigar contra o rebaixamento. Tem que continuar com o desempenho em casa, jogando bem e vencendo, mas fora de casa também precisa pontuar, precisa vencer para a Ponte querer algo mais nesta Série B. Obrigado, Gabi Castro. São 11 horas e 24 minutos. Fábio Scheibe, como é que tá lá em Paris? O tempo da Rafaela Silva lutando com a coreana, o tempo foi excedido, acabou o tempo. Agora estamos no Golden Score, né? Quem pontuar primeiro acaba vencendo a luta nessa semifinal contra a coreana Mimi Hu. Mas a Rafaela Silva tá com 2 penalidades e a coreana tá com vantagem agora para fazer um ippon. A coreana acabou aplicando um golpe, vai abrir o contagem, né? Então ela vence. Derrota, então, da Rafaela. Rafaela está fora, então, da final. Perdeu para Mimi Hu no Golden Score. Vai forte, hein? E vai forte aí pra final a sul-coreana, infelizmente, mas... A Rafaela Silva pode brigar pelo bronze, né? Ela briga pelo bronze, né? Mas existia uma expectativa muito grande pela medalha de ouro da Rafaela Silva, né? Sim. Infelizmente ela não consegue, então, ir pra final na categoria até 57 quilos. Mimi Hu, da Coreia do Sul, venceu a Rafaela Silva no judô. E ela muito triste, né? Aparentemente ali, até chorando, a lutadora brasileira. Enfim, tem muita coisa pra acontecer até o final dos Jogos Olímpicos. Bom, vamos então com as participações dos ouvintes, Fábio Scheibe. Gente, não vamos nos enganar. A Ponte Preta, o time não ganha fora de casa porque é medroso. Ô, louco, Antônio Wilson. Oportunidade, né? A Ponte Preta teve muita oportunidade, principalmente com o Gé, mas tem que acertar esse último lance aí para poder ter aquela vontade de ganhar realmente, né? Não ter o medo de ganhar. Ponte Preta precisando dessa vitória fora de casa. Deixa eu mandar um grande abraço aqui pro Celso, torcedor da Ponte, tá falando que o Pedro Rocha tem que ser multado pela diretoria. Eu acho que aí precisa ter uma análise, né, em relação ao que aconteceu. Eu não entendi também. Eu também fiquei muito confuso na imagem, porque ele fez a defesa, acho que era o Alisson Cassiano, zagueiro, e ele acabou dando uma muqueta, né, um murro nas costas do zagueiro. O jogador encostou nele, ele tava no ar, encostou nele, mas lance normal de jogo, acabou, o juiz deu falta, inclusive, pra Ponte Preta, ele, ao repor a bola, ele abateu o lance livre, acabou o jogador, vendo o jogador na frente, deu um soco no estômago do jogador ali, também não entendi como perdeu a cabeça tão fácil assim o Pedrão. Final do telefone 3461, falando que o Gé não pode perder o gol que desperdiçou no segundo tempo, mesmo marcando o gol de empate, o Gé tinha condições e escolhas melhores para definição. Foi o erro, né, do zagueiro do Sport, o Gé ficou na cara do Kaique França, que fez ali um milagre. Bom, a Ponte ela volta a jogar, como eu disse, no próximo domingo, 4 horas da tarde, contra o Avaí, no estádio Moisés Lucarelli, não na Ressacada. São 11 horas e 27 minutos. A gente vai pro intervalo, depois já tem o Repórter CBN. Não, Repórter CBN a gente espera mais um pouquinho. Fábio Scheibe, só pra gente passar então, antes do Repórter CBN, os jogos dos outros times da Série B do Campeonato Brasileiro. O Santos ficou no empate com o CRB lá em Maceió. O Santos ficou no empate, abriu o placar com o Serginho, né? Mas logo depois, Anselmo Ramon, sempre ele, artilheiro da Série B, fez o gol do CRB, empatando a partida no Rei Pelé. O Santos se mantém na liderança, chega a 33 pontos, abre 4 do vice-líder, que neste momento é o Mirassol. O Mirassol que venceu o Operário 1-0. O Mirassol é muito forte lá no Maião, acabou vencendo o Operário por 1-0 e chega à segunda colocação. Bom trabalho do Mozart à frente do Leão da 017. Quem também pode assumir um lugar no G4 é o Novo Horizontino, que hoje tem parada difícil, encara o Paysandu lá na Curuzu, jogo às 6h30 da noite.
O Novo Horizontino tentando uma vitória para chegar ao G4 e também roubar o lugar do Mirassol. Uma vitória, o Novo Horizontino passaria o Mirassol, chegaria à vice-liderança. E amanhã tem o Botafogo, né? O Botafogo encarando o Avaí. E o Ituano segue naquela rotina sem vitórias. Teve 2 jogos nessa semana no Novelli Júnior. Empatou 0-0 com o América na terça-feira. E na sexta-feira empatou 0-0 com o Vila Nova. Ituano rumo à Série C também. Tá com uma situação muito complicada. Bom, o que seria o segundo rebaixamento do Ituano, né? Que já caiu no Campeonato Paulista e vive uma situação desesperadora na Série B do Campeonato Brasileiro. De momento, G4, Santos em primeiro com 33 pontos. Mirassol é o segundo colocado com 29 pontos. Em terceiro lugar, o Vila Nova com 29 pontos. E em quarto lugar, o América Mineiro com 29 pontos também. Lá embaixo, na zona do rebaixamento, o Botafogo é o 18º colocado com 18 pontos. Brusque, 18º com... é o 17º, perdão, Botafogo, 18º Brusque com 18 pontos. O Ituano tem 13 e o Guarani com a vitória em cima do Brusque. A gente vai falar mais da vitória do Bugre e também as últimas informações daqui a pouquinho na volta do CBN Esportes. Tem 11 pontos, continua ainda na lanterna da competição. 3 paulistas na zona da degola, né? 3 paulistas, né? Botafogo, Ituano e Guarani. Situação desesperadora pro futebol paulista na Série B do Campeonato Brasileiro. O estado de São Paulo é o estado com mais representantes na Série B, mas a maioria desses representantes lutando na parte de baixo da tabela. E quem diria, né? Botafogo, que é SA. Sim. O Ituano tem uma administração mais ou menos parecida com o SAF. O Brusque é o time com menor orçamento entre os 20 participantes. E o Guarani, que tá reagindo aí, conseguiu essa vitória, mas tem muita coisa ainda pela frente. Mas bem observado, dos 4 times que estão na zona do rebaixamento da Série B, 3 são do estado de São Paulo. Mas aí você olha pelo outro lado, né? Lá no G4 tem 2 paulistas, né? Tem o Santos. Pode ter o Novo Horizontino ainda. Pode ter o Novo Horizontino, tem o Mirassol também, que faz uma campanha espetacular na Série B do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco, torcedor do Guarani, vamos falar da vitória do Bugre. 1-0 em cima do Brusque, e olha que poderia ter sido mais, hein? Eu acompanhei. Poderia ter sido mais porque o Matheus Nogueira, o goleiro do Brusque, ontem só não fez chover no estádio Brinco de Ouro da Princesa. E também vamos falar da chegada de Alan Al, que foi anunciado como treinador do Guarani, o Bugre, que vai pro 5º treinador na temporada 2024. São 11h31, repórter CBN, daqui a pouco a gente volta. O assunto é dinheiro. De segunda a sexta, o economista Luiz Gustavo Medina esclarece dúvidas dos ouvintes relacionadas às finanças. Como organizar o próprio orçamento? De que forma lidar com os gastos e as dívidas? Quais as melhores opções de investimentos? Sempre dentro do CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN. E nas principais plataformas de podcasts. A vida é feita de escolhas. Nós escolhemos crescer todos os dias, com objetivos sempre maiores e atitudes que fazem a diferença. Fazer é maior que falar. Estratégia é maior que ideia. Nós é maior que eu. Agência Desafio. Pense grande. Pense maior. CBN Serviço. O Cotuca abriu inscrições para o processo seletivo dos cursos do ensino técnico integrados ao ensino médio. São oportunidades para as carreiras de alimentos, informática, enfermagem, mecatrônica e eletroeletrônica. Podem se inscrever para esses cursos candidatos que pretendem cursar o ensino médio e técnico concomitantemente no Cotuca. As inscrições ocorrem de forma eletrônica no site exame.cotuca.unicamp.br. A taxa de inscrição é de R$ 110. Os locais de prova serão divulgados na área do candidato no dia 19 de setembro. A prova acontece no dia 29. De Campinas, Felipe Pereira. CBN, Central Brasileira de Notícias. Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.
Segunda-feira, 29 de julho de 2024. A estimativa da inflação brasileira para este ano subiu de 4,05% para 4,10%. É a segunda alta consecutiva da projeção que está no Boletim Focus divulgado nesta manhã pelo Banco Central. Para o ano que vem, a expectativa do IPCA avançou de 3,90% para 3,96%. Uma coalizão entre o governo federal, a iniciativa privada e o terceiro setor busca ampliar as concessões de florestas públicas na Amazônia do total atual de 1.300.000 hectares para 5 milhões em 2 anos. Previstas na Lei de Gestão das Florestas Públicas, as concessões são consideradas a alternativa mais sustentável para combater o desmatamento ilegal do bioma. Com base na quantidade de focos de calor, entre o dia 1º de janeiro e a última sexta-feira, a Amazônia enfrenta a pior situação em 2 décadas. O número chegou a 21.221 e é o mais alto desde 2005, de acordo com o programa BD Queimadas, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Na comparação com o mesmo período de 2023, houve um aumento de 75%. Apenas em 2 dias da semana passada, 23 e 24 de julho, a Amazônia teve 1.318 focos, conforme o Greenpeace. O nadador brasileiro punido pelo COB por sair da Vila Olímpica em Paris sem autorização afirmou que aproveitou um período sem treino para visitar a Torre Eiffel com a namorada, que é a atleta Ana Carolina Vieira. Gabriel Santos disse que os dois usaram o transporte fornecido pela organização do evento. Ele afirmou que errou porque não realizou a comunicação de maneira adequada, como manda a cartilha do esporte seguro. Gabriel também disse que o casal está sofrendo ataques nas redes sociais. Ana Carolina foi cortada da delegação. O COB alega que a atleta teria contestado uma decisão da técnica de natação de forma desrespeitosa e agressiva. Ana Carolina afirmou que vai provar que não teve má conduta. A nadadora também disse que tinha feito uma denúncia ao COB de assédio na seleção. No horário de Brasília, 11h36. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Informações das Olimpíadas, Leonardo Dai. A brasileira Rafaela Silva perdeu a semifinal do judô feminino na categoria até 57 quilos para a sul-coreana Mimi Hu. A luta foi até o Golden Score, a pontuação de desempate, e então a Rafaela Silva acabou perdendo por imobilização logo no começo desse Golden Score. Então a Rafaela Silva não vai disputar o ouro, mas daqui a pouquinho Rafaela Silva já volta ao tatame para disputar uma medalha de bronze. Nós estamos na 4ª luta neste momento da sessão iniciada às 11 horas da manhã. A 9ª luta dessa sessão vai ser a luta entre a Rafaela Silva e a Haruka Funakubo, do Japão, valendo uma medalha de bronze, mais uma para o judô brasileiro. No tênis, Beatriz Haddad Maia também perdeu agora há pouco, 2-0, foi eliminada na segunda fase do torneio de tênis feminino. E também no skate, boa notícia, o Kevin Hoffler conseguiu salvar uma classificação em 6º lugar. Vai disputar as finais do skate street masculino a partir do meio-dia. Fernando. Obrigado, Leonardo Dai. Em São Paulo, agora em Brasília, Larissa Lopes. Fernando, o governo brasileiro afirmou que aguarda a publicação das atas pelo Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela de dados desagregados por mesa de votação. Nota foi publicada agora há pouco pelo Itamaraty. No texto, o governo brasileiro saúda o que caracteriza de caráter pacífico da jornada eleitoral de ontem na Venezuela e disse que acompanha com atenção o processo de apuração. Também pontuou que reafirma o princípio fundamental da soberania popular a ser observado por meio da verificação imparcial dos resultados. A postura do Brasil é mais neutra dentre outros países que já se manifestaram, enquanto alguns contestam diretamente o resultado, que aponta a vitória de Nicolás Maduro, outros representantes parabenizam Maduro. Fernando. Obrigado, Larissa Lopes, em Brasília, agora 11h38. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Antônio Lupi.
11 horas e 38 minutos, estamos de volta com o CBN Esportes. Antes de falar do Guarani, já falamos bastante da Ponte, mas um ouvinte mandou mensagem de áudio falando sobre essa postura que teve o Pedro Rocha na expulsão contra o Sport. Vamos ouvir a opinião do ouvinte. Bom dia, amigos. O Pedro Rocha foi arremessado contra a trave, né? Por isso ele teve aquela reação intempestiva. Coisas do futebol, coisas do momento, provavelmente ele já estava de cabeça já quente, mas não é para multa, não é para nada. É um descontrole natural. Foi um lance que o juiz deu falta, inclusive. O jogador veio cabecear sem maldade, acabou subindo com ele, encostando nele, e com o choque o Pedro Rocha acabou acertando a trave, né, com o corpo, mas depois a reação foi realmente impensada, né? Vida que segue, né? Pois é. Vamos lá. Bom dia, amigos da Rádio CBN. Graças a Deus, o Bugre venceu. O João Vitor Rubio que mandou mensagem. Pois é, o torcedor do Guarani acordou com esse sentimento. Na verdade, foi dormir com esse sentimento e ainda acordou feliz da vida. Claro que a situação ainda é desesperadora, né? O Guarani venceu o Brusque, mas ainda continua na lanterna da Série B com apenas 11 pontos. Tem que torcer contra o Botafogo, hein? Porque senão... na verdade não, né? Porque a Chapecoense tem 19, o Chapecoense tem um ponto a mais que o Botafogo. Mas a pontuação pro Guarani sair do Z4, ela é enorme. E olha que o Guarani conquistou uma vitória ontem em cima do Brusque, e mesmo assim não saiu da lanterna. 2 meses e meio, né, sem vitória. 2 meses e meio, a última vitória justamente contra o Botafogo, né? Vou até pegar a data que foi essa vitória. Foi o Marcelo aqui. Cordeiro também, né? Foi o Marcelo Cordeiro também. Não, eu vou... Não. O Júnior Santos não tinha chegado ainda. Júnior Rocha. Era o Júnior Rocha. Era o Júnior Rocha. Ah, era ele? Era ele. O Marcelo Cordeiro dirigiu a equipe contra o Avaí no empate lá na... Não, foi contra o Ituano. 3-3 foi o Marcelo Cordeiro quem comandou a equipe. A última vitória do Guarani foi no dia 11 de maio. 11 de maio contra o Botafogo pelo placar de 2-0. Ontem o Guarani jogou bem. E olha só, pra quem ligou o rádio agora, fala, pô, mas o Guarani tava 13 jogos sem vitória, aí vocês estão falando que o Guarani jogou bem, que o Guarani deixou uma imagem positiva. Eu vou passar dados, informações do jogo. Finalizações. O Guarani teve, no total, 11 finalizações no gol. 11 finalizações certas, com direção ao gol, e 15 finalizações erradas. Olha o volume ofensivo do Guarani. O Guarani teve um aproveitamento também interessante nos cruzamentos, passes também teve um aproveitamento de 88%. Então o Guarani ele poderia ter vencido o Brusque por uma vantagem maior do que o placar mínimo 1-0. O Matheus Nogueira, goleiro da equipe catarinense, fez pelo menos 4 defesas difíceis na partida e a trave salvou o Brusque em outras 2 oportunidades. O gol do Guarani foi marcado no comecinho do segundo tempo de cabeça pelo Matheus Bueno após o cruzamento do Luan Dias. E na entrevista coletiva, o Marcelo Cordeiro, o treinador interino, falou a respeito da preparação da equipe e também da importância da vitória. Sobre a preparação, na verdade, foi um dia só, né? Fiquei sabendo da demissão do Pintado na noite, né? Quando ele se despediu no grupo nosso lá. E nós tivemos o sábado para preparar a equipe. Uma certa vantagem por eu já ter comandado o clube em 2 oportunidades e já estar fazendo parte do processo, entender um pouco as características dos jogadores. E nosso grupo é um grupo que tem qualidade. E hoje eles demonstraram isso. Então eu tive que passar até um pouquinho do treino ontem, foi 1 hora de treino, que não é normal para uma atividade pré-jogo, mas é que eu precisava colocar um pouco da minha identidade, do meu conhecimento, do conhecimento do grupo, né, já que estou um tempo maior aqui, agora já conhecendo cada um deles, né, com a ajuda do Jairo, que é um cara sensacional também, que tem me ajudado sempre que necessário, é um cara muito competente, né, e da comissão técnica do Guarani, que também são caras sensacionais. Se perguntar para qualquer um de vocês quanto deveria ser o jogo, tenho certeza que ninguém falaria menos do que 4-5-0. Pela quantidade de chances criadas, 2 bolas na trave, volume, volante pisando na área para finalizar,
né? O Bueno fazendo gol, o volante nosso, a quantidade de chances criadas pelos nossos extremos. Então, eles mostraram que eles são capazes. É claro que nossa situação é muito difícil, mas foi falado ali agora, né? Comemorar hoje, relaxar um pouco a mente, principalmente, é uma maratona aí de 13 jogos sem vencer, mas hoje, mais uma vez, eles provaram que eles são capazes, como já tinham provado lá contra o Avaí, como já tinham provado numa recuperação contra o Ituano, depois de estar perdendo de 2-0. Então, eu acredito muito nesse grupo. Eu acredito e eu tenho certeza que eles vão dar a volta por cima. E o Bueno foi um cara que nós tivemos uma conversa particular ontem. Eu, desde que cheguei aqui, sempre fui colocado que o Bueno era um líder técnico. E no dia a dia você vê isso. Que é um cara que a qualidade dele não se discute. Estaria jogando num time grande de Série A fácil. Qualquer um desses times que estão na ponta do Brasileirão da Série A, ele estaria jogando, pela qualidade técnica dele. Só que ontem nós chamamos ele, eu e a comissão técnica, e colocamos para ele que, pela qualidade que ele tem, ele pode fazer muito mais. Muito mais. Não sei se vocês acompanham o aquecimento pré-jogo. Se ele finalizou 20 bolas aqui nesse aquecimento, ele fez 19 gols. E não pode um cara com a qualidade dele ter uma assistência e nenhum gol na Série B. E isso foi colocado para ele ontem. E hoje, o Bueno deu a vitória para o Guarani. Vitória do grupo, mas com o gol dele, pisando na área, que é aquilo que eu cobrei para ele. Com a sua qualidade, você não pode ficar só no campo de defesa dando passo para o lado. E ele entendeu, ele falou, não, eu vou procurar fazer. E a gente sabia que a mudança não era do dia para a noite, não era de uma hora para outra. E foi comentado também. O Bueno talvez não aguente jogar os 90 minutos, porque a rotação dele vai estar de forma diferente. Mas vai ser importante, eu falei para ele, se você jogar 70 minutos, você vai ser importante durante 70 minutos. Então conhecer o jogador, entender o jogador, né, estimular o jogador. Então hoje eu acho que todos nós saímos satisfeitos, porque é um cara muito, muito profissional, com uma qualidade grande e foi decisivo hoje como ele deve ser. Bom, esse é o Marcelo Cordeiro que comandou a equipe de forma interina. O Marcelo Cordeiro venceu o Brusque, empatou com o Ituano naquele 3-3 e também comandou contra o Avaí na derrota do Guarani por 3-2, derrota de virada, né? Que deixou aí um gostinho amargo para o torcedor do Bugre. O Marcelo Cordeiro agora passa o cargo para o Alan Al, que é o novo técnico do Guarani. Ontem acompanhou o jogo ao lado do presidente André Marconato. A gente viu algumas reações com o apoio do repórter cinematográfico Oscar Herculano, da IPTV. Ele acompanhou ali algumas expressões do Alan Al, que antes do anúncio chegou em Campinas e acompanhou ontem a vitória do Guarani in loco em cima do Brusque pelo placar de 1-0. A gente vai falar mais sobre a chegada do Alan Al, mas o Gabi Castro, que estava no estádio Brinco de Ouro da Princesa ontem na transmissão de Guarani e Brusque, traz o desenho e o que foi o jogo para você, ouvinte do CBN Esportes. Olá, bom dia, meus amigos do CBN Esportes. Ontem o Guarani, enfim, desencantou, né? No duelo da zona de rebaixamento, mesmo enfrentando o adversário que estava a 8 partidas sem derrotas, o Guarani se impôs desde o primeiro ao último minuto, terminou a partida com 26 finalizações, sendo que 11 corretas. O que fez com que o goleiro catarinense, o Matheus Nogueira, fosse um dos melhores da partida. Só não foi porque no início do segundo tempo o Lua Dias serviu o Matheus Bueno, que de cabeça deu a vitória ao Bugre. Coletivamente a equipe foi bem, individualmente os destaques foram Matheus Bueno, João Vitor e Ayrton. Defesa segura, não sofreu com os poucos ataques do Brusque e o meio-campo e o ataque criaram bastante. É verdade que o adversário é limitado tecnicamente, mas o Bugre soube aproveitar as fragilidades. E com a chegada do novo treinador, trouxe um alento aí para a sequência, né? Pensando sempre jogo a jogo, já que a distância para o primeiro time fora da zona de rebaixamento é distante, né? De 8 pontos. Situação segue delicada, mas agora com uma retomada desta confiança, desta moral, após a vitória em casa diante do Brusque. Valeu, Gabi Castro, falando que foi a vitória do Guarani ontem por 1-0. Deixa eu pegar só algumas participações aqui antes da gente falar do Alan Al.
Quem mandou mensagem aqui? Bom dia, amigos da CBN. O Ituano tá mal mesmo, porque ter tomado 2 gols do Reinaldo é inacreditável. O Reinaldo ontem do Guarani perdeu uma chance clara, foi no Campeonato Paulista, né? Sim. Que o Guarani venceu o Ituano com 2 gols do Reinaldo. Mas o Reinaldo ontem, hein, Reinaldo? Não pode perder uma chance como a que ele teve no finalzinho do jogo para matar a partida. Mas pegou muito, né, o goleiro do Brusque. 2 minutos de jogo, pegou uma cabeçada do João Vitor também, que foi um milagre realmente. Depois o Guarani teve muito volume de jogo, pegou uma do Luan Dias também, que ele estou de primeira ali. O goleiro teve reflexo apurado ontem. O Rogério Pauletti lá de Sorocaba, com o valor das multas desses treinadores que passaram pelo Guarani, será que não dava para trazer pelo menos uns 3 jogadores bons? Eu confesso que eu não tenho o valor da multa de cada treinador que passou pelo estádio Brinco de Ouro da Princesa, mas com certeza não foi um valor muito baixo, né? não. Foram 4, né, que passaram agora com o Alan, vai pro 5º, né? É. Aliás, Alan Al é o novo técnico do Guarani. Para você que ligou o rádio agora, torcedor do Bugre, o anúncio aconteceu agora há pouco, por volta das 10h50 da manhã, 11 horas. O Alan Al vai para a segunda passagem pelo Guarani. A primeira foi em 2021, foram poucos jogos, 13 partidas e apenas 4 vitórias. O Alan Al teve, depois que deixou o Bugre, uma passagem interessante pelo CRB, 2021 e também 2022, não teve tanto sucesso no Novo Horizontino, mas no Vila Nova em 2022 ele operou um verdadeiro milagre no time goiano. Ele chegou com a equipe na lanterna da competição, virou o turno, se não me engano, com 14 pontos e teve uma campanha de campeão da Série B no retorno, tanto é que o Vila não caiu, ele conseguiu livrar do rebaixamento com 2 rodadas antes do fim da Série B e era uma situação desesperadora. O Alan Al, ele não fica no Vila, ele vai para o ABC e não consegue em 2023 salvar o time de Natal do rebaixamento. Esse ano ele trabalhou no Náutico, levou o time até a final do campeonato estadual, mas no fim na primeira partida, né, no jogo de ida, ele acabou demitido no jogo da final, se não me engano, contra o Sport. Ele foi demitido, mas teve um bom aproveitamento, 21 jogos e 9 vitórias. O Alan Al, ele acompanhou o jogo ontem, como eu destaquei aqui, ainda não tinha sido anunciado, mas ele começa esse novo trabalho, essa segunda passagem pelo Guarani. Você gosta do Alan Al? Acho que é uma boa escolha, Chaibe? Principalmente se ele conseguir repetir o que ele fez no Vila Nova, como você trouxe aí, né? Aquela campanha aqui de recuperação, acabou livrando o Vila nessa situação desagradável, mas o Alan Al tem experiência na Série B, pode ser que conhece também o Guarani, já tem uma passagem aqui, pode ser que mude essa expectativa, né, do torcedor bugrino. Ontem já foi um alento para o torcedor bugrino, pegando confiança. O Guarani ainda está muito longe, mas esperamos que o Alan Al possa fazer um bom trabalho, quem sabe repetir essa boa campanha aí do Tigre, né, de Goiânia, para tirar o Guarani dessa situação, né? É isso, Alan Al então começa a sua segunda passagem pelo Guarani e tem como principal objetivo tirar o time da lanterna e também da zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro da Série B. E vai ter tempo até estrear, porque o próximo jogo do Bugre acontece só no dia 6 de agosto, né? Na terça-feira da semana que vem, 9 horas da noite, mas tem uma pedreira pela frente, né? Vai encarar o Ceará lá na Arena Castelão. É a última rodada do primeiro turno do Guarani. São 11 horas e 52 minutos, a gente faz mais uma pausa e daqui a pouco tem mais participações e a gente vai falar do cenário do Campeonato Brasileiro da Série A. Rodada foi péssima para os clubes paulistas. Corinthians perdeu, Palmeiras perdeu, São Paulo também perdeu. Que fase! A gente volta já. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver.
E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia. CBN Esportes Campinas. São 11 horas e 54 minutos, estamos de volta com o CBN Esportes para falar de Campeonato Brasileiro, rodada péssima para São Paulo, Corinthians e Palmeiras, hein, Fábio Scheibe? É o Brasileirão que tem um novo líder agora, o Flamengo, né? Um novo velho líder. O Flamengo venceu ontem o Atlético Goianiense por 2-0, assume a liderança, o mesmo número de pontos do Botafogo, mas nos critérios de desempate leva a melhor. Palmeiras, uma derrota surpreendente no Allianz Parque, o Abel Ferreira colocou um time misto, né, pensando na Copa do Brasil, no jogo contra o Flamengo, mas acabou não tendo forças para vencer, para derrotar o Vitória. E acabou levando de 2-0 para o time baiano que luta contra o rebaixamento. O São Paulo também foi até o Castelão e encarou o bom time do Fortaleza. Logo com 5 minutos, o São Paulo já estava perdendo num pênalti um pouco duvidoso, mas achei também que a arbitragem foi bem nessa correção. O São Paulo reclamou bastante. São Paulo perdendo por 1-0, gol de pênalti logo no início da partida. E ontem o Corinthians até que fez um bom jogo. É totalmente diferente o timão com o Ramon Dias. Agora parece ter mais força, mais competitividade, mas acabou derrotado com 2 gols de pênalti do Hulk, né, lá no Atlético, lá na Arena MRV. Acabou perdendo por 2-1 e a zona de rebaixamento volta a preocupar o Timão, já que os times lá de baixo venceram também. O Timão está a apenas 1 ponto da zona da degola, mas tem uma perspectiva boa com o Ramon Dias à frente do Corinthians. Os times já estão, os times da parte de cima e que estão envolvidos, né, na Copa do Brasil agora, que começa, né, o primeiro confronto de mata-mata, eles pouparam. O Palmeiras, ele resolveu poupar os atletas, só que o Abel Ferreira na coletiva, olha, foi a primeira vez que eu vi o Abel colocando ali, porque ele é um cara muito protetor, né, ele blinda muito o elenco. E ontem na coletiva, no sábado na coletiva, eu acho que ele colocou ali um pouco o resultado nas costas dos atletas que foram escolhidos, né? Foi a primeira vez que eu vi ele expor o elenco como ele expôs na coletiva. Ele falou que muitos jogadores não aproveitaram a oportunidade para jogar esse jogo, já não estavam atuando muito regularmente, tiveram essa oportunidade, mas não mostrou muito interesse, segundo ele, de fazer uma boa partida. As críticas voltadas principalmente ao Richard Rios e ao próprio Gabriel Menino também, que tentou dar um chapéu ali no segundo tempo. O Palmeiras estava perdendo já, acabou inventando uma jogada, logo depois foi sacado da equipe. Mas o Abel Ferreira pedindo mais vigor para os jogadores, achou muito displicente tanto o Gabriel Menino quanto o Richard Rios. Para o Richard Rios ele falou que a Copa América já acabou, então tem que focar no Palmeiras. E realmente não foi uma boa atuação dos dois jogadores e de todo o resto do time palmeirense, né? O Corinthians achei que não merecia derrota, mas foram 2 pênaltis, os dois sem discussão. O Corinthians jogou bem, teve volume, mas infelizmente é um cenário muito parecido com o que foi a Ponte, né? Teve oportunidade, mas não matou o jogo e acabou sendo aí... Deu... 2-1, né? Foram 2 gols do pênalti do Hulk. No final do jogo, a torcida do Atlético, uma cena ridícula, atacando copo de cerveja nos jogadores corintianos. Ô, louco, não vi isso. Sério? Muitos copos. Foi relatado em súmula? Foi, deve ser punido. Jogaram, fizeram um auê ali, jogando bastante coisa. O Hulk teve que intervir, pedir pra torcida parar, inclusive. Porque teve um entreveiro entre os jogadores do Corinthians e do Atlético ao final da partida, com a expulsão do Lianco, e a torcida tomou as dores, começou a atacar coisa pra dentro do campo ali, parecia... guerra, sim. E o São Paulo também perdeu muita chance. Não era a noite do São Paulo lá contra o Fortaleza. O Fortaleza que faz uma campanha muito boa. Mais uma vez, né? A gente precisa parar de... Né? Tá em 4º lugar com 19 pontos. Não, 19 não. 19 não, perdão. Deixa eu ver aqui. 36 pontos.
Mesmo número de pontos que o Palmeiras, né? O Palmeiras tem 36, só que leva vantagem aí no saldo de gols, nos critérios de desempate. Tem um jogo a menos o Fortaleza ainda. Exatamente, tem, deixa eu ver quantos jogos. Tem um jogo a menos, 20ª rodada, né? Exatamente, o Fortaleza tem 19 jogos, o Palmeiras já completou o 20º jogo. Só que agora o assunto é Copa do Brasil a partir de amanhã. O bicho vai pegar, hein? Amanhã tem São Paulo e Goiás, 8 horas da noite no Morumbis. São Paulo tentando o bicampeonato, né? Nunca tinha vencido a Copa do Brasil, venceu no passado e acho que tem um rival que dá para passar, né? Tranquilamente. O São Paulo consegue essa classificação contra o Goiás na Série B do Brasileiro. E amanhã também tem um grande jogo envolvendo duas SAFs, né? Bahia e Botafogo às 9h30 da noite, os 2 primeiros duelos da Copa do Brasil. Deixa eu mandar um grande abraço aqui pro final do telefone 5608. Só mandou um bom dia também para você, uma boa semana, que Deus lhe abençoe. Bom dia, pessoal da CBN, Maurício de Campinas. Eu acho que a Ponte precisa de um jogador ali na frente. É muito dependente do Gé. E um no meio campo para ajudar o Elvis. É a mensagem aqui do Maurício falando que a Ponte precisa contratar, porque senão vai complicar, pois não? Ô Lupi, você trouxe a informação ontem durante a jornada também, informação do Júlio Nascimento, do Diego Alves, repórter da IPTV. Ah, boa. O Palmeiras, né, a gente falou do Palmeiras agora há pouco, o Palmeiras tá pensando em jogar a partida do dia 26 de agosto, 24 de agosto, 24ª rodada da Série A contra o Cuiabá, no Brinco de Ouro, já que o Allianz Parque vai estar ocupado. A diretoria do Palmeiras veio até Campinas, deu uma inspecionada ali no Brinco de Ouro e deve ter a resposta, o Palmeiras podendo jogar no Brinco de Ouro, agradando aqui os campineiros e o pessoal da região, né? E olha que o pessoal que veio aqui gostou do que viu. Sim, gramado excelente. Né? A gente fala mais sobre isso e outros assuntos no Arena, a partir das 4 horas da tarde. O CBN Esportes fica por aqui. Amanhã a gente tem um novo encontro. Uma excelente tarde a todos e uma boa semana. Repórter CBN.